Olá, estudantes do 7º ano, tudo bem com vocês? Espero que sim. Eu sou a professora Gisele de Língua Portuguesa e nesta aula vamos falar sobre depoimento. Vamos aos objetivos da aula de hoje. Ler um depoimento, então a gente vai fazer uma leitura, uma interpretação de um depoimento, identificar os efeitos de sentido na escolha das palavras, tá? Do depoimento, compreender a estrutura do depoimento e a intenção do autor do texto, né? Qual foi a intenção do autor naquele depoimento, ok? Uma reflexão. Que história vivida por você na escola poderia ser tema de um depoimento? Aposto que você deve ter muitas histórias, né, que você passou na escola, que provavelmente seriam um excelente depoimento. São vários fatos, né, fatos marcantes que aconteceram com você. Tem alguns? O depoimento. Então, esse gênero textual depoimento é uma narrativa breve de um fato específico vivido por uma pessoa. Os fatos são narrados por quem os viveu. Verbos e pronomes são empregados na primeira pessoa. Elementos básicos da narrativa, né, são as sequências de fatos, pessoas, tempo, espaço, enredo. Então, é uma narrativa breve. Geralmente, né, o autor faz o depoimento com um tema que ele já vivenciou em algum momento de sua vida. A maioria deles, né, são do passado. Então, ali, algo que marcou a sua vida, seja na infância, na adolescência, na vida adulta. Então, algum fato que marcou a sua história, ok? Então, também os pronomes, os verbos são empregados em primeira pessoa. E os elementos básicos na narrativa, a sequência de fato, essa ordem cronológica, se o fato ocorreu na infância, seguiu até a vida adulta, né, teve essa ordem cronológica, o espaço, né, aonde que aconteceu o fato, né, do depoimento, quais os personagens, as pessoas, né, o enredo, né, que faz parte do depoimento. Vamos à leitura. A redação e o dicionário. Se fosse morar numa ilha deserta e distante e só poderia levar um livro para ler e por lá, que livro você levaria? Quando chegou a minha vez de responder a esta pergunta, eu disse que, mesmo não gostando de carregar peso em viagem, eu levava um dicionário da minha língua. Mas eu só senti o gosto do dicionário quando eu comecei a escrever livro. E assim mesmo foi um gasto que veio vindo devagar. Eu tive uma professora de português que achava impossível a gente viver sem um dicionário perto. Eu não gostava da professora. Ela tinha unha comprida e pintada de um vermelho meio roxo. Quando ela escrevia no quadro, volta e meia, a unha raspava a pedra. Que aflição! Mas não era por isso que eu não gostava dela, não. Eu tinha 2 motivos muito mais emocionantes que a unha. O primeiro é que eu achava que ela tinha tomado o lugar da professora anterior, que eu adorava. E segundo é que ela corrigia tintim por tintim tudo que é a redação que eu fazia, usando caneta e pelo jeito que cometia tanta barbaridade gramatical que ela se via obrigada a escrever com a minha redação quase que todinha, com tinta vermelha. Quando eu relia as minha escrita, assim toda avermelhada, para um português correto, eu sempre sentia a impressão esquisita que a minha redação estava fazendo careta para mim. Mas eu nunca parei para pensar por que eu sentia assim. Me lembro que eu ficava chateada e pronto, esquecia a careta. E quando eu tinha de novo que fazer a redação,
eu me aplicava igualzinho. Redação era o único dever que gostava de fazer. A professora corrigia tintim por tintim outra vez. E a nota que ela me dava ficava sempre em torno de 5. Ela justificava a dádiva com a seguinte observação: composição imaginativa, embaixo do fim, que eu botava sempre no fim da minha redação. Ela escrevia um lembrete, vermelho também. Habitue-se a consultar o dicionário. Não deu outra. Me habituei a nunca abrir um dicionário. Então o livro, o encontro com Lígia, Bujunga Nunes, de Rio de Janeiro, Agir em 1998, foi um fragmento. Então vocês perceberam na leitura, um relato, um fato que marcou muito, a vida da autora. Tá? Vamos de atividade 1 e a gente já vai comentar um pouquinho, fazer a interpretação desse texto. Qual o assunto apresentado no depoimento, a redação e o dicionário? Um tempinho para vocês responderem e eu já volto para fazermos a correção. Voltamos. Vamos para a correção da nossa atividade 1? Qual o assunto apresentado no depoimento, a redação e o dicionário? Então, as produções de texto nas aulas de língua portuguesa e as correções da professora. Então, foi esse o assunto, o fato marcante, da vida da autora. As produções de textos das aulas de língua portuguesa, o dicionário, que ela tanto insistia de uso, do autor, e as correções da professora, que geralmente eram vermelhas. Lembram da nossa leitura? Atividade 2. Releia. Eu tinha 2 motivos muito mais emocionais que a unha. O primeiro é que eu achava que ela tinha tomado o lugar da professora anterior, que eu adorava. O segundo é que ela corrigia tintim por tintim
tudo que é a redação que eu fazia, usando caneta. Que elementos relacionados ao aprendizado da escrita podemos compreender deste depoimento sobre as aulas de redação? Então, que elementos que a gente pode aqui, que podemos compreender nesse depoimento sobre as aulas de redação? Então, um tempo para vocês responderem e eu já volto para fazermos a correção. Voltamos. Vamos para a correção da nossa atividade 2? Releia. Eu tinha 2 motivos muito mais emocionais que a unha. O primeiro é que eu achava que ela tinha tomado o lugar da professora anterior, que eu adorava. O segundo é que ela corrigia tintim por tintim tudo que é a redação que eu fazia, usando caneta. Que elementos relacionados ao aprendizado da escrita podemos compreender desse depoimento sobre as aulas de redação? Então, a relação emocional, da aluna com a professora. Então, as correções em caneta dos aspectos ortográficos e gramatical. Então, foi a questão emocional, um fato emocional, que ela teve na infância ali referente, aluna e professora e a correção, dos aspectos ortográficos gramaticais, ok? Atividade 3. Poderia levar um livro para ler por lá. Para, entre parênteses. Me lembro que eu ficava chateada, lembro-me, entre parênteses. Nesse texto, as formas utilizadas que não estão de acordo com a norma gramatical e sintática da escrita podem ser interpretadas como falhas?
O que você acha? É um tempo para vocês pensarem, analisarem e responderem essa questão. Eu logo volto para fazermos a correção. Voltamos! Vamos para a correção da nossa atividade 3? Poderia levar um livro para ler por lá. Me lembro que eu ficava chateada, né? O pra, né? O entre parênteses ali está o para e o lembro-me entre parênteses. Então, nesse texto, as formas utilizadas que não estão de acordo com a norma gramatical e sintática da escrita podem ser interpretadas como falhas? Não! A autora está dando um depoimento, então ela optou por uma escrita contendo formas da oralidade, então não está correta, ok? Então se vocês fizeram uma resposta similar a essa, está correto. Vamos de atividade 4. O segundo é que ela corrigia tintim por tintim tudo que é redação que eu fazia. A professora corrigia tintim por tintim outra vez. Qual o efeito de sentido provocado pela expressão tintim por tintim? Então, qual o efeito essa expressão tintim por tintim provoca na leitura, para quem vai ler esse depoimento? Então, eu vou deixar um tempo para vocês responderem essa questão e eu retorno para a gente analisar e fazer a correção, ok?
Voltamos! E aí, conseguiram responder a atividade 4? Então vamos para a correção. O segundo é que ela corrigia tintim por tintim tudo que é a redação que eu fazia. A professora corrigia tintim por tintim outra vez. Então, qual o efeito de sentido provocado pela expressão tintim por tintim? Então, qual o efeito, né, que essa expressão nos traz? Então, tintim por tintim é uma locução adverbial que significa nos mínimos detalhes, né? Tintim por tintim. Então, quer dizer que ela corrigia bem ali, né, nos mínimos detalhes, o texto, né, a redação da autora. Né? Mínimos detalhes com minúcias, né? Essa expressão teria origem na produção de som de meadas, né, tilintando ao serem, né, cuidadosamente contadas, ok? Então, é uma locução adverbial, né, nos mínimos detalhes, né, a autora, né, colocou ali o tintim por tintim, ok? Então, o que a gente estudou nessa aula? Então, a gente leu um depoimento, a gente identificou os efeitos de sentido na escolha das palavras, então compreendemos a estrutura e a intenção do autor do texto. Então, vocês viram que foi um depoimento muito importante, que a autora, né, qual foi o tema? Foi a infância. Então, algo que aconteceu na infância dela, né, que foi ali o contato, né, com uma professora nova, né, de língua portuguesa, e que esta professora, né, ela fazia a correção das redações da autora, né, e sempre em vermelho, sempre corrigindo detalhe por detalhe, né. A autora relatou também, né, que ela corrigia, né, tintim por tintim, né, todas as redações, e que as redações dela nunca atingiam uma nota acima de 5. Então sempre eram notas baixas, e que a professora indicava a ela a utilização do dicionário, né, para o uso correto das palavras, né, em um texto, ok? Então, né, nesta aula a gente falou sobre depoimento, espero que vocês tenham gostado e até breve.